Audiolivro Meu Primeiro Acampamento. Capítulo 2. Onde estou? E como sujar as roupas antes mesmo do acampamento começar. Vinte minutos depois, a van saiu da rodovia e seguiu por uma estrada acidentada em direção ao acampamento, que estava na margem do rio. Léo olhou curiosamente para o cenário. Uma cozinha, uma grande tenda, cerca de 10 barracas menores, alguns equipamentos esportivos. Não havia muitas pessoas por lá. Quase todo mundo estava se escondendo da chuva. A fogueira estava lançando um resto de fumaça. Várias pessoas estavam correndo em volta dela, em suas capas de chuva, parecendo alienígenas. Estavam tentando reanimar o fogo moribundo. Tio João parou perto da quadra de vôlei. Chegamos! Vocês precisam sair daqui rapidamente. Preciso voltar para a rodoviária. Em um minuto, todos já estavam caminhando em direção à grande tenda. Felizmente, estava parando de chover. Um homem alto, jovem e atlético cumprimentou os recém-chegados. Léo gostou dele. Os garotos colocaram suas coisas no chão e estavam prestes a dar uma olhada no acampamento quando, de repente, ouviram barulho de carro. Olhando para trás, viram o tio João em sua van tentando escapar de um atoleiro. Alguém disse: Ele não vai conseguir, a gente precisa ajudar. Os garotos correram para a van. As rodas pararam e pedaços de barro voaram delas. Marcos estava parado ao lado. Então ele foi um alvo fácil. Olhando para o amigo sujo, Léo tentou esconder um sorriso. Ele abaixou a cabeça e empurrou o para-choque com mais força. O carro avançou, superando o obstáculo lentamente, mas de modo constante, e em seguida, Léo escorregou e caiu na lama. Depois de ver o rosto do amigo, Marcos não se segurou e riu. Tio João foi embora. Léo e Marcos voltaram para o acampamento. Léo pensou: O acampamento nem começou, mas minha roupa já está toda suja. Vou ter que lavar isso. Ele notou meninas rindo e olhando para os campeões em empurrar van, e ficou desanimado. Daniel conseguiu preservar sua aparência decente e se animou para montar uma barraca. Vamos, rapazes, vamos descobrir onde estão os outros do nosso clube e montar nossa barraca. Só um segundo, vamos nos lavar e começar a fazer o que precisa. Eles encontraram os outros desbravadores, mas havia um problema. Eles não sabiam montar aquela barraca, era um modelo muito antigo e faltavam algumas estacas. Marcos foi para as árvores mais próximas e começou a procurar por algo. Léo e Daniel sentaram-se no chão, esperando que o amigo descobrisse o que fazer. André apareceu no horizonte. Aí estão vocês. Está tudo bem. Respondeu Daniel com incerteza. Onde está o Marcos? Ali perto das árvores do rio, cortando as estacas. Você precisa de ajuda? Não se preocupa. Podemos fazer isso sozinhos. Tem certeza? Sim. Ok. Está quase na hora do almoço. A cerimônia de abertura começa às 4 horas. Podemos nadar? Está frio agora, só amanhã. Vamos nadar juntos. Não queremos acidentes. Somos responsáveis por vocês. Entendi. Disse Léo, completando em pensamento. Hora da disciplina. Aqui estamos nós. André saiu. Marcos apareceu com uma dúzia de galhos de tamanhos diferentes. O que é isso? Seus amigos perguntaram. Boas notícias. Eles são muito finos. Comentou Léo. Então vai e faça melhores, velho. O assunto foi encerrado. Depois de meia hora, mais uma barraca aparecia no acampamento. A parte traseira dela tinha cedido um pouco, mas no geral os garotos estavam satisfeitos com o trabalho. Levaram as mochilas para dentro, esticaram seus colchonetes e depois de 10 minutos estavam deitados olhando para o topo da barraca, onde mosquitos e outros insetos voavam. Legal! Disse Marcos. Nada mal. Os rapazes o apoiaram. Agora é hora de dar umas mordidas. Já está quase na hora do almoço.
Eu conheço comida de acampamento, já estive em lugares semelhantes por 2 anos. Vamos morrer de fome. Precisamos comer sanduíches de qualquer maneira, disse Léo, tirando o cobiçado pacote da mochila. Além dos sanduíches, havia latas de refrigerante, um pacote de batata frita, 1 quilo de biscoito, bananas e maçãs. Olhando para os suprimentos comestíveis, Daniel sorriu feliz. A gente vai se dar bem. Depois de fazer um lanche, Marcos decidiu tirar uma soneca. Daniel foi ouvir música e Léo decidiu jogar um dos jogos baixados no celular. O tempo voou e era hora do almoço. O sol esquentou e ficou abafado na barraca. Léo trocou de roupa e saiu. Outro grupo tinha chegado. Eles estavam montando novas barracas arredondadas. Uau! Barracas legais, como casas de verdades. Léo pensou. Enquanto passava por perto, ele até quis ajudar, mas não sabia como. Então foi em direção ao rio. Chegando lá, viu Lucas tirando água. Oi, desbravador. Lucas estava usando calças caqui e coturno. Ele vestia uma camiseta verde com o logotipo do Clube de Desbravadores e usava o lenço. Você vai me ajudar? Léo pegou a alça de uma lata de água e com Lucas levou-a para a cozinha. As pessoas estavam cozinhando ali e o aroma era agradável. Léo não estava com fome, mas decidiu não perder o almoço. Você gosta daqui? Lucas perguntou. Sim, mas não vimos quase nada ainda. Por falar nisso, dá uma olhadinha na rotina do acampamento, porque mais tarde você dirá que não sabia. Lucas apontou para uma das árvores perto da grande tenda. Bem ali. Bem, vamos ver. Léo leu a programação com atenção. Programação: 6h30, despertar. 7h30, clube em forma. 8 horas, café da manhã. 9 horas, aula de Bíblia. 10 horas, carrossel de atividades. Meio-dia, jogos desportivos. 1 hora, almoço. 2 horas, tempo livre. 4 horas, carrossel de atividades. 6 horas, jantar. 7 horas, programação da noite. 9 horas, fogueira. 10h30, luzes apagadas. Não muito feliz com a ideia de acordar de madrugada, Léo foi até a barraca para contar a seus amigos sobre a programação. Marcos ainda estava dormindo. Daniel estava brincando com uma bússola. Léo se sentou ao lado dele no colchão. Onde você conseguiu isso? Meu avô me deu antes do acampamento. Ah, você tem sorte. Meu avô mora longe, 1.500 quilômetros de distância. Você pode imaginar? É longe. Ah, eles fixaram a programação lá. E aí, alguma coisa interessante? Acordar às 6h30. Daniel riu. 6h30? Não seja ridículo, viemos aqui para descansar. O almoço acabou sendo delicioso, embora na maior parte do tempo os garotos estivessem observando os desbravadores que chegavam ao acampamento durante o dia. Grupos de 8 a 10 pessoas faziam barulho à mesa, compartilhando seus alimentos. Quase 80 pessoas almoçaram ali. Os 3 amigos estavam comendo silenciosamente a primeira refeição do acampamento. Eles ainda não estavam confortáveis. Bem, vamos lavar a louça? Onde? Há pias atrás da cozinha. Espera por mim. Logo, os 3 estavam nas pias, inspecionando curiosamente a estrutura de madeira com torneiras amarelas e vermelhas. Isso é inteligente! Comentou Marcos. Sim, eu já vi isso antes, mas a água aqui não cheira bem. Você acha que ficaremos bem bebendo isso? Perguntou Daniel desconfiado. Marcos apontou para a cozinha. Você não viu os galões de água mineral? É só encher sua garrafa. Léo olhou para o relógio. Gente, falta apenas meia hora para a abertura do acampamento. Vamos, mais rápido. Às 4 da tarde, eles ouviram um som agudo de apito. A voz do locutor disse: Atenção, desbravadores. Todos os clubes em forma. Daremos a abertura ao acampamento. Atenção! Em poucos minutos, todos se reuniram perto da grande tenda.
Os líderes estavam correndo ao lado do mastro. Finalmente, após o apito, todos se acalmaram. Aquele jovem a quem Léo tinha visto na chegada deu um passo à frente. Ele estava vestindo seu lindo uniforme, com uma faixa cheia de insígnias, lenço amarelo e um prendedor dourado brilhando ao sol. Havia também um cordão no uniforme, que ia até o bolso, e outros belos emblemas nas mangas. O que significa tudo isso? Léo pensou. Parece legal, como se fosse um oficial importante. Boa tarde! Em resposta veio uma saudação fraca. Vamos fazer de novo, corretamente. Boa tarde! Boa tarde! Agora está melhor. Estamos felizes em ver todos vocês nesse acampamento. Esperamos que aprendam muitas coisas úteis. Meu nome é Alexandre. Seu discurso não foi longo. A principal coisa que Léo percebeu foi que o acampamento não era apenas um programa divertido, mas também uma grande possibilidade de entender por que Deus ama tanto todas as pessoas e aprender a confiar a vida a Ele. No fim, todos foram lembrados sobre o requisito de cumprir o cronograma. Além disso, ele apresentou a equipe do acampamento, diretores e pastores. Pessoal, esperamos que vocês conheçam melhor nossa equipe de voluntários. Vocês também podem recorrer a eles se tiverem alguma pergunta, ok? Agora vamos para a parte solene. Um dos líderes deu um passo à frente e recitou a lei do desbravador. Léo percebeu que muitas crianças repetiam palavra por palavra. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração, ir aonde Deus mandar. A música começou a tocar, e a letra do hino dos desbravadores soou no acampamento. Ao ouvir a voz de um amigo próximo, Léo deu uma cotovelada nele. Marcos, você já decorou a letra? Sim, e você também vai decorar. Durante a oração especial, o pastor pediu a Deus que ajudasse todos a se tornarem melhores amigos de Jesus, que os protegesse de qualquer perigo e os mantivesse bem-humorados. Após a oração, um grupo de desbravadores foi até o mastro, onde havia uma bandeira do Clube dos Desbravadores. Léo, olha, eles estão prestes a hastear a bandeira. Eles são os melhores bravadores e por isso que eles estão fazendo isso? Quem sabe, né? O mais importante agora é evitar que a corte se enrosque. A bandeira parou no meio do mastro. Um barulho percorreu a multidão. Eles vão conseguir ou falhar? Todo mundo se perguntava. Parecia a Léo que, se eles se atrapalhassem com a bandeira, o acampamento seria divertido e interessante. Mas, por fim, eles desembaraçaram as cordas e a bandeira chegou ao topo. 2 metros acima, todos aplaudiram, alguns até gritaram. Aí sim! Sorrindo, Alexandre parabenizou os adolescentes pela abertura do acampamento. Bem, conseguimos. Sejam amigáveis, alegres, disciplinados e todo o tempo que passarem aqui ficará guardado na memória de vocês como uma lembrança feliz. Agora, podem se preparar para o jantar e depois nos encontraremos no culto da noite. Depois de um jantar substancial, todos se reuniram na grande tenda. A tela e o projetor de vídeo foram preparados. Músicos estavam reunidos ao lado do teclado. Alguém afinava o violão. Léo e seus amigos estavam sentados no fundo esperando a programação começar. Léo observou um jovem que passava habilmente os dedos pelos acordes. Como ele gostaria de poder tocar violão. Todo mundo presta atenção em quem toca violão, especialmente as meninas. Naquele momento, havia um grupo de pessoas perto dos músicos, cantarolando algo desafinadamente. Daniel ainda escutava música em seu celular. Marcos estava conversando com um velho amigo que, assim como ele, tinha estado em um dos acampamentos de 2 anos atrás. Ei, guarda o seu celular, você vai acabar com a bateria, tá me ouvindo? Léo cutucou Daniel nas costelas. O outro, carrancudo, devolveu o cutucão. O que você quer?
Estou dizendo que a programação tá prestes a começar. Desliga isso. A reunião começou um pouco tarde, mas o tempo passou muito rápido. Houve muita música, apresentação de clubes de desbravadores, encenação de uma pequena peça engraçada, tão engraçada que o menino sentado à frente de Léo caiu na gargalhada, só acrescentando mais diversão ao momento. Mais tarde, houve uma atividade de aquecimento, em que Léo teve de levantar Marcos várias vezes. No caminho para a barraca, os garotos estavam brincando e empurrando amigavelmente um ao outro. Bem, foi divertido. Eu realmente gostei da peça. Você viu aquele sujeito engraçado que caiu? Aquilo foi hilário. Se todas as noites forem assim, concordo em passar até mais tempo nesse acampamento. Veremos o que você dirá em 2 dias. Aproximando-se da barraca, Marcos perguntou: Gente, quem foi o último a sair? Quem esqueceu de baixar um mosquiteiro? Bem, foi você. Isso não é verdade. De qualquer forma, agora vamos passar meia hora matando mosquito e todos os tipos de inseto. Léo foi o último a entrar na barraca. Ele olhou para fora, onde pequenos vagalumes se moviam no escuro. Gente, há uns 500 mosquitos aqui. Então pata neles, o que tá esperando? Por falar nisso, alguém se lembrou de trazer repelente de insetos? Vou usar o seu tênis em vez disso. Uma risada amigável foi ouvida. De repente, Daniel gritou. Shhh! Por que estão gritando? Ah! Shhh! Por que você tá gritando? Tem alguma coisa no meu saco de dormir, tá rastejando. Vamos, ilumina aqui. Depois de tirar o gafanhoto e matar todos os mosquitos, os garotos finalmente estavam prontos para dormir. Vamos orar? Sugeriu Marcos. É claro. Após uma breve oração, todos começaram a se acomodar. Havia uma ondulação no terreno que atrapalhava Léo de pegar no sono. Daniel não conseguia fechar seu saco de dormir. Mas, depois de alguns minutos, eles ouviram um ronco poderoso de Marcos. Espera. Será assim o tempo todo? Agradeça por estar dormindo. Ah, obrigado. De nada. Você é tão gentil. Léo acordou porque várias gotas de chuva caíram em seu rosto. Abrindo os olhos, ele não conseguia entender onde estava. Tudo estava quieto, a luz da lua brilhava através das nuvens escuras. Estrelas brilhavam aqui e ali. Um saco de dormir começou a se mover ao lado dele. Finalmente, Léo percebeu o que estava acontecendo. Pessoal, acordem, acordem. Marcos resmungou algo. Daniel acordou rapidamente. O que é de errado com a barraca? É isso que eu tô tentando dizer. Eu tô segurando a ponta. Ela escapou. É tudo por causa do Marcos e das estacas. Vou tentar acordá-lo. Ele tá dormindo como se nada tivesse acontecido. Você vai fazer isso de manhã? O que devemos fazer agora? Vamos colocar um suporte no meio e todos nós vamos deitar de lado para que a barraca não vá embora de novo. De alguma forma vamos fazer isso até de manhã. Bem, ok. Em 5 minutos, Léo estava deitado olhando para o topo da barraca que tinha baixado meio metro. Estava abafado e desconfortável. Só Marcos que não acordou e ficou dormindo no centro da barraca. Mais tarde, André e Lucas descobririam e diriam: Oferecemos ajuda, mas vocês disseram, podemos fazer isso sozinhos.